Olá, meus amigos, estamos aqui chegando para mais um programa do Podcai e quero informar-lhes que este programa é o último programa desta temporada, onde nós estamos falando sobre benefícios do networking profissional. Então, já que é o último programa dessa temporada, nós temos aqui para fechar com chave de ouro esses três queridos amigos aqui, que também são membros da Redcai. Vou começar com as meninas, por favor. Bom, eu sou a Silmara Sintra, sou da Amarelo Limão. A Amarelo Limão hoje é uma empresa que atua na parte de criação de identidade de marca, desde a sua estratégia, e faz uma criação muito voltada para o mundo físico, já que nós também temos soluções como gráfica. Então é desde a criação até a produção final para o cliente. Muito bem, Silmara Sintra. Vamos diretamente à nossa advogada, por favor. Eu sou a Marina Flandoli, né? Sou advogada, sou sócia da LOSA. Nosso escritório é especializado em direito digital e propriedade intelectual, né? Além de fazer assessoria jurídica das empresas no seu dia a dia. Mas a gente atende muito esse mercado de tecnologia, empresas que atuam muito na internet, né? Então, minha especialidade, depois de ter ganhado os filhos, foi entrar na propriedade intelectual com bastante força, né? Hoje eu ajudo as empresas a protegerem seus ativos intangíveis, como marcas, por exemplo, né, principalmente, que é o ativo intangível mais valioso de uma empresa, né? O empresário que identifica isso está dando um passo à frente dos seus concorrentes. É isso, em resumo. Eu tenho uma pergunta aí, mas daqui a pouco deixa eu seguir meu protocolo aqui. Mas já? Não, sabe por quê? Porque às vezes eu já comecei. Não perde tempo. Eu já comecei o programa, que aí depois que 5 minutos eu vi assim, meu Deus, as pessoas não se apresentaram. vai, Alan, depois eu volto aqui. Beleza, eu sou Alan Terra, estrategista de marketing na H2 Web e sou sócio também diretor da H2 Web. A H2 Web é uma agência que está há 17 anos no mercado. A minha formação inicial é design, mas ao longo desses 26 anos aí a gente veio pivotando a empresa para atender esse mercado digital que começou lá em 1997, né? A gente é bem das antigas mesmo, de fazer programação em Notepad, para vocês terem uma ideia, né? Uau. Então, a gente veio evoluindo com o tempo aí. E aí a gente trabalha com toda a parte de estratégia, desde o começo de identificar o que o cliente realmente precisa ali, né? Nem sempre o cliente chega ali com a dor e aquela dor vai resolver o problema dele. Nosso ponto é entender qual que é o problema dele no marketing digital e dar a solução certa, como se fosse um médico, né? Não chegar lá e sair receitando o remédio errado. Tá. Nossa, também tem muitos pontos aí pra gente ainda falar sobre isso. Você que nos acompanha, vai chegando, dá o like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, seja bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, porque hoje nós vamos bater um papo sobre, para empresas que já existem, né? Como é que a gente busca diferenciais no mercado, como é que a gente busca ideias de inovar dentro do nosso negócio. E também vamos falar com empreendedores aí que querem montar um negócio, né? Tem uma ideia, como é que eu transfiro, como é que eu transporto esse negócio de maneira prática. Então, tanto para você que já tem uma empresa, quanto para você que tem uma ideia, esse bate-papo vai ser muito interessante para você, então vem chegando aqui com a gente. Você falou que depois dos seus filhos você teve a ideia de se tornar mais especialista. Eu não sabia disso. O que aconteceu? Por que virou essa chave? Vamos ver. Até as crianças nascerem, eu era funcionária, né? Era advogada contratada de escritórios, né? Trabalhei em vários escritórios. Quando as crianças nasceram, eu tive essa necessidade de ter um horário mais flexível, né? Porque eu me propus a cuidar dos dois, né? São gêmeos, e não queria delegar essa tarefa para ninguém. Então, eu precisava de flexibilidade e resolvi montar um escritório. Na época, eu me associei a duas pessoas, né, 2 sócios, que tinham essa especialidade de propriedade intelectual como carro-chefe na carreira deles. E eu não tinha tido muito contato até então, eu atuei mais de 20 anos com direito empresarial puro, né, atendendo as empresas no grosso ali do direito empresarial, societário, contratos. E a propriedade intelectual me encantou. Eu comecei a perceber a importância dessa área no dia a dia das empresas. E muitas empresas não percebem isso. Então, eu fui me especializar também em propriedade intelectual, né? Deixei um pouquinho as minhas outras especialidades de lado e fui me especializar nessa área.
E é uma área que, muito embora tenha um contencioso, né, tenha uma discussão ali judicial, administrativa, às vezes, que é um pouquinho mais pesado, a parte extrajudicial, ou seja, a parte de proteção, de lidar com criação das pessoas, me encantou bastante. Eu achei muito interessante essa área do direito. Eu falo que é a área mais legal do direito, a mais criativa, porque eu lido com direitos autorais, né, criatividade das pessoas, das empresas com relação às marcas. Patentes, por exemplo, né, a questão das invenções, isso é muito legal. E eu consegui encontrar, então, no direito algo que me deixasse feliz no dia a dia, mais leve, né, fora desse mundo empresarial tão pesado. Mas, invariavelmente, eu continuo atuando com direito empresarial, porque eu preciso atender as empresas no que elas demandam, né, no dia a dia. Então, mas você hoje acabou em dia... tendo a ideia por conta dos sócios que trabalhavam com propriedade intelectual. Não foi uma coisa... Não veio do nada. Teve uma referência aí deles. Tive uma referência deles. Fiquei muito feliz com essa referência e agradeço os dois até hoje. Infelizmente, depois essa sociedade não deu certo, mas deu certo com esses meus dois sócios atuais, o William e o Wagner, que eu conheci em grupos de networking, né? Você vê a importância do networking. Eu tô perguntando isso porque, por exemplo, já tem um ponto aqui legal pra gente falar, inclusive até sobre a Redcai, que é a questão da especialidade, né? É muito comum o full service, tanto na área jurídica quanto na área do marketing, né? A gente tem aí as agências de comunicação que fazem tudo. A gente tem os escritórios de advocacia que também fazem tudo. Vocês, em algum momento, passaram por essa transição, né? Porque, às vezes, quando a gente fala do especialista, dentro da Redcai, por exemplo, num primeiro momento parece que estão querendo me limitar, né? Parece que estão querendo cortar as minhas asas e não deixando que eu trabalhe e tudo mais. Qual que é a visão aí a longo prazo que vocês têm disso, assim, da importância da especialidade, dessa construção da reputação de maneira mais focada, mais objetiva? Vou começar com você. Se a gente for observar, se a gente for pegar toda a questão do marketing digital, né? Ou do marketing em si, o que a gente percebe com agências full service? Ela quer abraçar tudo, principalmente as grandes agências de publicidade. Só que, às vezes, ele não pega ali no começo de entender o que o cliente quer e da forma que ele quer. O que aconteceu, principalmente agora no marketing digital? Houve separação disso. Isso é muito importante e até legal na Redcai também, essa separação, porque um também pode ajudar o outro ali com especialidades diferenciadas. Então, eu posso ter ali, eu estou na cadeira do marketing, mas posso ter uma pessoa ali também com a parte de redes sociais. Por quê? Porque rede social virou um outro mundo. Sim. Então, a gente começa a separar toda essa situação que vai fazer a total diferença. Principalmente pro network, quanto também dentro do mercado de marketing. Quando você tem uma empresa mais especializada, vou dar um exemplo, em otimização de busca orgânica, ou em redes sociais, ou em dados agora, né, que isso está alavancando muito, entender quais os dados que você tem ali da sua empresa para você reprogramar, faz total diferença. Mas isso ainda é muito difícil ainda. Você tem poucas agências, tá, que hoje trabalham só com SEO. Você pode pegar que você tem umas 4. A maioria vai tentar trabalhar ali dentro do full service. E aí até a Silmara pode contribuir um pouco com isso também, porque a agência também em si, ela tende a pegar tudo. Porque quando a gente fala da criação lá do nome, depois da validação do nome pela Marina, depois quando a gente entra ali nessa questão da papelaria, de toda a parte de publicidade, você começa a organizar isso tudo. Aí legal, você fez o key visual ali, né? O KV que o pessoal chama, né, Silmara? Você começa a trabalhar isso para você implementar nas outras áreas. Mas como que você vai implementar isso nas outras áreas? Como é que você vai conversar, né, com o designer e passar isso? Vai muito também de como você organiza ali o que você quer vender, para quem você quer vender, para que você possa organizar cada bloquinho ali dentro. Então, ali a gente tem um bloco do SEO, a gente tem um bloco do Ads, a gente tem um bloco das redes sociais e também temos especialistas somente para disparo de e-mail marketing, para poder pegar o quê? Pegar a conversão. Hoje nós estamos chegando num ponto de especialistas também só para conversação em WhatsApp. Calma, nós não chegamos no chat GPT ainda. Não, é que cada vez mais está funilando, de fato. Né? Porque se você quer que o seu negócio realmente ele cresça, você precisa trazer especialistas de cada situação dentro da agência, dentro daquela parte. Exatamente. Mas todas têm que se conversar a partir do momento que você tem ali um objetivo maior do que qual que é no final, vender. Claro. Tá.
Que você acha, Silmara? Eu acho muito engraçado quando você fala dessa história das pessoas acharem que corta as asas por estar definindo ali um posicionamento, um diferencial. Mas se a gente for falar sobre a minha especialidade, a identidade de marca, dentro desse guarda-chuva existe uma infinidade de coisas, né? Então, se eu falo que que eu tenho uma definição específica, parece que é uma coisa só, mas não é. É um grande universo aí embaixo, né? Então, quem quer fazer tudo não faz nada. Acho que essa é a minha definição melhor. Então, quando você se torna realmente especialista nisso, você tem que estudar muito para ser especialista, para ter esse diferencial, para ter essa unicidade no seu negócio. E não é porque você está cortando as asas, acho que é bem ao contrário, é você está ganhando um outro braço aí. E para mim foi muito isso mesmo quando eu entrei na Redcai. A gente fazia bastante coisa e eu fui cortando mesmo, definindo no meu portfólio de produtos o que eu fazia. E foi muito claro para mim o que eu precisava tirar e o que eu ia ser realmente especialista. E sabendo que eu tinha braços para complementar. Então, eu não estou sozinha, eu não preciso trabalhar como uma única pessoa, né? Dentro que o eu empresário ali. Porque a gente consegue realmente fazer um complemento disso tudo. Acho que para mim faz total sentido. Pegando um gancho nisso que você está falando, essa semana a gente teve uma reunião com a Sueli. E a Sueli falou justamente isso para nós. Uhum. A Sueli, ela falou que ela começou com um leque muito aberto de serviço. E ela começou a entender ali qual serviço realmente ela ia começar a vender, a explorar. E aí, quando a gente passou, que ela contratou com a gente, o serviço agora passou o nosso famoso persona, né, Marina? Isso vai mudar um pouco agora. O que acabou acontecendo? Ela meio que deu um freeze ali. Ela falou, nossa, é muita resposta. Tá. Ela realmente conhecer para quem que ela quer vender. Ela já definiu para quem ela quer vender. Mas ela estava com like, sei lá, de 10, 12 serviços. Ela falou, não, eu entendi aqui que tem um gap aqui na questão de geriatria, que é esse gap que eu quero trabalhar, que tem um público maior para eu poder falar. Sim, porque você também não sabe nem o que falar, né? Quando você tem, sei lá, duas pessoas diferentes, um dia como é que eu me apresento também, né? Me apresento como numa hora dessa? Né? Porque, por exemplo, você parte do princípio de, sei lá, termos mais comuns. Eu sei porque eu passei por isso. Né? A Marina me conheceu lá atrás. Né? Quando a gente fala treinamento comportamental é muita coisa. Né? E aí eu tô falando de motivação, eu tô falando de comunicação, eu tô falando de liderança, eu tô falando de equipe, eu tô falando de... Então, assim, eu preciso ter um pouco mais de tempo para explicar o que de fato eu faço, sem que a pessoa vai entender. E aí, ao longo do tempo, óbvio, eu também fui aplicando isso para mim, né? Então não é uma coisa que eu falo para as pessoas. Então, ao longo dos últimos 7 anos, eu venho me especializando em propósito. Então, aí você vai buscando a autoridade naquilo, né? Eu acho que a ideia da especialidade... Porque, assim, veja bem, você vai tratar com uma pessoa que, sei lá, não importa a área que ela é, mas ela tem ali 12 produtos que ela apresenta para você de cara. A primeira coisa que eu penso é, cara, será que essa pessoa manja exatamente de tudo dos 12 produtos que ela tá trazendo ali? É difícil, né? Ainda mais partindo do ponto de vista que você tem que estudar, que você tem que ter diferenciais, que ter soluções. Eu sempre fiquei muito, muito preocupado com isso. A gente é bom em uma coisa e a gente consegue fazer outras coisas bem, né? Mas eu vou voltar no ponto da maturidade aí, mas eu queria ouvir a Marina, assim, até com um olhar pro jurídico, né? Como é que isso... No mundo jurídico, né, com relação aos escritórios de advocacia propriamente dito, é muito... Esse mercado mais genérico é muito por conta da demanda. As empresas, de um modo geral, preferem concentrar o seu contrato com o jurídico no escritório que seja full service mesmo. Tá. Então, a gente recebe esse tipo de demanda e acaba tendo todas as áreas dentro do escritório. Mas eu percebi um movimento de uns tempos para cá de muitas empresas indo atrás realmente do especialista. Sim. Né? Então, a gente tem escritórios empresas buscando escritórios específicos de propriedade intelectual, empresas buscando escritórios específicos de direito trabalhista, por exemplo. Porque eu acho que eles entenderam que não adianta você conversar com uma pessoa só. Né? É muito difícil um advogado saber tudo. Sim. Porque que nem o médico. Sim, né? Se você vai fazer uma cirurgia do joelho, não adianta você ir no clínico geral. O clínico geral pode te dar uma visão geral do que está acontecendo e vai te direcionar para o especialista. Então, no mundo jurídico acontece a mesma coisa. Dentro do nosso escritório, nós temos advogados diferentes para especialidades diferentes.
porque atendemos as empresas no dia a dia delas. Mas a gente se identifica muito com a área do direito digital e propriedade intelectual dentro desse universo todo. Então, a gente acaba nichando de certa forma, mas é claro que não tem como apagar o meu background, né? Claro. Eu tenho uma experiência prévia e eu acho que isso para todas as profissões. A gente sai, principalmente no âmbito universitário, com uma bagagem ampla. Né? A gente aprende Mais genérica. de uma forma mais genérica sobre aquela área do conhecimento. E aí, com o passar dos anos, você vai se especializando. Mas você tem aquela bagagem. Isso vai te dar base para depois trabalhar no específico. Né? No direito, isso funciona muito assim. Depois a gente tem as pós-graduações, as especializações, cursos. Isso para todas as áreas, eu imagino. Isso que a Marina falou, porque é bem observado isso. Eu sou formado em design, como eu falei, né? Turma de 97 da FAAP. Quando eu fui conversar com o professor, eu falei, cara, faço projeto de produto ou faço programação visual? Ele falou, cara, faz projeto de produto. Eu falei, por quê? Ele falou, os últimos 2 anos, os últimos 2 semestres aí de comunicação visual é mais do mesmo, você já sabe a base. Tá. E aí, acabou que eu me formei em projeto de produto, né? Então, eu sou designer de formação para poder criar qualquer caneca, mesa, os carros, né? O que for. Tá. Porém, eu resolvi trabalhar na área de comunicação visual, que era antigamente, né? Sim. Que era a comunicação visual que existia. E aí eu fui trabalhar dentro dessa questão, porque tinha esse lado aí que a faculdade deu a base, mas aí o que acontece? Eu peguei e fui trabalhar de estagiário, até no caso, no Serpro, no antigo Serpro, né? Eu ainda tenho o Serpro ainda. Na parte de comunicação visual. Tá. E isso foi toda a base, eu não perdi a base. Então, a faculdade, ela fez com que eu tivesse o genérico ali, mas que eu aplicasse isso. E em 97 veio a internet. Então, logo em 97, eu já entrei na internet, para vocês terem uma ideia. Nós estamos falando de internet de escada, né? Eu acho assim, é legal frisar a importância de quando a gente diz, né, sobre o ponto da especialidade, isso não quer dizer que as empresas precisam parar de ser full service, né? Ou eu preciso, sei lá, reformular o meu modelo de negócio. Tem gente que acaba escolhendo isso realmente como estratégia de negócio, tem gente que não. Eu tô falando de rede CAI, né? Mas eu também vejo um movimento acontecendo de uns tempos para cá, assim, pelo menos de uns 10 anos para cá, e assim, em lugares muito simples, assim, tipo, num salão de beleza. Às vezes, hoje eu já percebo que tem lá, por exemplo, onde eu faço a barba e corto o cabelo, tem alguém que só arruma a sobrancelha. Antes, a pessoa fazia sobrancelha, fazia unha, fazia cabelo, fazia tudo. E a gente vai vendo um movimento, em cada lugar que você vai chegando, você vai vendo, não, mas eu faço só isso, eu tenho me especializado nisso, eu tenho ficado, né, mais foda, né, no sentido da palavra, que aí eu acho que cai na coisa da autoridade que a gente está falando. Agora, trazendo isso para uma coisa mais técnica, a própria busca no Google, ela também não vem forçando a gente para essa questão mais específica, por exemplo, de quando você vai procurar lá propriedade intelectual, você já não está afunilando, você não está procurando escritório de advocacia. Aí nós estamos falando de fundo de funil. Sim. Né? E aí, quando a gente fala de fundo de funil, isso serve até para a criação de um negócio. Tá. Então, antes de você criar um negócio, antes de você pensar no nome, na marca, desenhar no logo, é interessante você pensar de que forma você quer abrir seu negócio. Pensar e buscar como as pessoas procuram o seu produto naquela região que você quer abrir um negócio. Exatamente. Porque isso vai fazer a diferença para você. Não adianta você, sei lá, vou contar aqui... Porque a busca genérica também, ela não vai te trazer um resultado mais efetivo. Não. Aí daí o link do que eu tô pensando aqui, né? Do quanto especialista a gente for. E a nossa comunicação também for especialista... provavelmente vai trazer mais resultado. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente lá que ele só conserta produtos da Apple em Brasília. Então, toda a estrutura, quando a gente fez para ele, a gente organizou para conserto de X coisa da Apple em Brasília. Bem objetivo. Bem objetivo. Porém, né, eu fiquei sabendo que o cliente escolheu um local ruim, que acho que é na Asa Norte. Né? Então, assim, qual que é o fluxo de pessoas que vão sair do centro para a Asa Norte? Eu não conheço Brasília, então não posso falar, né? Falou em Brasília, falou Asa Norte, eu dei uma viajada que eu lembrei do Renato Russo.
Olha que... Tem a ver com ele. Tem a ver com ele, entendeu? Porque acho que a ala acho que é um pouco mais rica também, Tá. eu não sei. Então, o que acontece? Quando você vai até criar uma empresa, um local, tem que pensar nisso, tem que pensar no nome, ver se esse nome é registrável. Marina pode falar muito mais. Sim. Ver se ele já não tem um logo. O que eu mais vejo aqui, principalmente na área de assistência técnica, são donos de assistência técnica usando o logo da Apple. Para você ter uma É ideia. verdade. Repara para você ver. verdade. E isso, pelas próprias diretrizes da Apple, você não pode nem usar. Uau. Então, citar o nome Apple, citar algumas coisas ali, dependendo... Mas é verdade, eles colocam na fachada Coloca na fachada, a maçãzinha. você lá, coloca a maçã. Então, assim, às vezes a pessoa vai lá, dá uma modificada na maçã, corta a maçã do outro lado, pita, enfim. Mas o que acaba acontecendo? Se você não olhar para isso, na criação do seu negócio, você vai ter um problema. Tá. Você vai ter um problema de um nome parecido, você vai ter um problema de um logo parecido, e aí você não vai colocar a marca. Então, Legal. esse caso é muito interessante lá dentro, justamente por conta disso. Falei, pô, ele se tornou especialista naquela região. A gente conseguiu levar fluxo de negócio para ele? Conseguimos. Saiu do 0 para média de 6 mil visitas. Poderia ter levado mais? Poderia. Sim, né? Mas até o nome, né? O nome também dele é um nome inglês. Dificulta também na criação. Tá. Né? Porque Então, aí tem toda uma estratégia por toda uma trás disso. estratégia. Você ia falar? Eu acho engraçado isso quando a pessoa coloca esse tipo de fachada. Mas eu sou pequenininho. Ou então faz um logo usando, sei lá, uma referência ao nome que já existe, enfim. Mas eu sou pequeno. E aí eu fico pensando, então você quer sempre ser pequeno. Você mesmo não tem nem visão pro seu negócio, né? Você não quer crescer. Ou você tem um problema, como a Marina resolveu um problema de um colega nosso da Rede Mas peraí, só pra eu entender, a ideia aqui da justificativa do ser pequeno é tipo, eu sou pequeno, eu posso usar, ninguém vai me pegar. Ninguém vai ver, eu não vou levar Não uma vê. multa e ver, né? E aí, assim, a pessoa vai ganhando proporção, vai crescendo, e aí, de repente, ela ganha realmente uma autuação aí, porque Mas ela é não legal, pode usar, mas e aí é ela legal. fala, poxa. Mas esse ponto que você falou é interessante por dois caminhos, né? Pela questão da lei, né? Não interessa se você é pequeno, médio ou grande, mas você toca num ponto de mentalidade. De mentalidade né? do empresário mesmo, parece que ele quer ser pequenininho ali e nunca vai aparecer. Então é isso que você vê pro seu negócio. E também da E impunidade. aí eu acho isso Você acha muito que ele- triste, que né? ele não Porque pra vai que você ser tá abrindo? encontrado ou buscado. Só porque ele é pequeno, né? Foi o caso, novamente, vou jogar a bola pra Marina aqui, pessoal. Já vamos falar disso. Esse Estamos caso é aqui, bem então, interessante. com um especialista em propriedade intelectual e direito digital, marketing e design gráfico. Então, para você que está aí nos acompanhando, já vai mandando para seus amigos que são empresários e empreendedores também. Esse vídeo também é importante para quem está pensando em abrir um negócio, porque, de fato, vamos trazer, então, primeiro, para quem já é empresário, né? Quem já tem uma empresa e quer fazer... A gente tem essa mobilização de inovação, né? Quero criar um subproduto, quero criar um produto novo, ou quero criar uma empresa nova que converse e tudo mais. Como é que a gente pensa nessa estrutura partindo desses três pilares aqui, né? Do designer, do marketing e do propriedade intelectual? Eu acho que tanto para o empresário já estabelecido, mas que talvez esteja tendo alguma dificuldade, ou não está tendo dificuldade, mas quer crescer, quanto para o empresário, para o empreendedor, né, que está começando agora, eu acho que há uma necessidade de mudar um pouquinho a mentalidade. De um modo geral, as pessoas não fazem a lição de casa. Então, eles não pesquisam o mercado que eles querem explorar, ou produto ou serviço. Eles não passam por um processo de criação de nome forte, que faça sentido para aquela atividade e que também condiza com seus ideais e sonhos e princípios, né? E eles não protegem esse nome, essa operação toda. Eles não estruturam isso de forma sustentável. Então, a gente está com 3 pontos aqui fundamentais que o empresário tem que olhar para poder ou criar uma empresa que seja de sucesso ou aumentar o faturamento caso essa empresa já esteja estabelecida, né? Aumentar o faturamento ou mesmo, às vezes, mudar um pouquinho o negócio, começar a explorar um outro serviço, aproveitar a estrutura que tem para implementar algo de novo ali dentro. E isso é um problema muito sério, porque a gente tem aí um índice grande de empresas falindo nos 2 primeiros anos. Sim. Por conta disso, seja porque não fez uma pesquisa de mercado, seja porque não investiu num nome forte, seja porque não protegeu juridicamente a estrutura dela. Então, a gente os empresários, de um modo geral, precisam ter essa consciência, né, de que é preciso, para ganhar dinheiro tem que gastar, né? Tem que investir nessa estrutura.
Mas todo mundo quer economizar. E essa economia inicial, ela acaba fadando você ao insucesso. E é assustador isso, né? Porque quando a gente pega os índices, por exemplo, na semana passada eu estava lendo o índice do crescimento de empreendedores no Brasil, né? É óbvio que é uma matemática totalmente, para mim, não é claro isso, né? Porque eu tenho um número de desempregados absurdo, parte dessas pessoas que ficaram desempregadas talvez foram empreender. Só que, por que é grave? Não é grave porque foram empreender, é grave as condições desse empreendimento. Exato. Né? Como é que as pessoas... Porque é bonito divulgar, né? Ah, cresce o número de empreendedores no Brasil. É lindo. Mas olhando para as circunstâncias que a gente vem de um movimento pós-pandemia, de pessoas que, por exemplo, pegaram sua rescisão de trabalho ou venderam casa, não sei o quê, e realmente foram montar um negócio, mas como que essas pessoas estão? E até melhor, né? Até quando elas irão? Né? Porque se a gente pega realmente os dados do Sebrae, de 2 a 3 anos é a fase do perigo. Sim. Ali, né? Que você consegue ou não. E a gente conhece sempre alguém que... É porque, assim, falar da contabilidade... Todo mundo só se preocupa com contabilidade, né? Quando vai abrir empresa. E tem gente que não chegou nem nesse nível. Ou seja, então, o quanto é importante isso. A gente falou uma coisa no nosso briefing que eu acho que é legal trazer aqui, que é a ordem que as coisas acontecem, né? Então, eu até mesmo falei no dia... Não me recordo se era exatamente na ordem, mas falei... Não, acho que quando a gente vai abrir uma empresa, primeiro eu tenho que falar com a Silmara... Né, para montar o meu logo, para né, poder fazer essa estruturação da criação, depois eu protejo e depois eu vou para minha comunicação. Divulgar. Num primeiro momento, parece que é isso mesmo, mas aí depois vocês me corrigiram. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso. Vou passar para a Marina, porque acho que a ideia é exatamente primeiro passar pela propriedade. A propriedade intelectual vem antes disso. Na verdade... O que viria primeiro seria uma pesquisa de mercado para entender se aquele produto que eu quero vender ou serviço que eu quero vender faz sentido, se o mercado não está saturado, se a região em que eu vou atuar não tem bastante gente já fazendo a mesma coisa. Então, quem começa esse trabalho é o Alan. É o Alan. Entendeu? Tá. E aí, então há um investimento inicial antes da empresa estar aberta. Tá. A hora que ele entendeu isso, e aí a gente pode até ir abrindo a empresa paralelamente, a hora que ele entende isso, aí sim ele vai pensar no nome e eu entro junto para fazer essa proteção. Mas eu acho que o primeiro passo é ele entender o mercado que ele quer explorar, né? Se você, de alguma maneira, pudesse dar um percentual de quantas empresas fazem essa pesquisa prévia antes de abrir empresa, sei lá, você teria uma ideia ou não? Eu acho que, pensando assim, se ele realmente for um grande empresário, você pode colocar na caixinha de 1 a 2%. O pequeno e médio empresário, ele não faz essa pesquisa. Silmara tá concordando com a negativa, assim, né? Porque ele não faz realmente. Ele não faz. E você ainda vai se ter um faz, outro faz de problema. uma forma muito simplista. Né? Muito simplista. Ele vai ali, entende ali o ponto, entende toda a informação e ele vai lá e cria o negócio. Tá? Eu tenho isso porque eu tenho isso na família. Então, assim... a gente já pega os exemplos de casa mesmo. Então, tipo assim, a gente pega os exemplos de casa, mas o que acaba acontecendo? O grande ponto hoje, a gente tem dados preditivos. Não é? Então, assim, o que você consegue entender de determinada região, de determinado local, e se tem demanda por aquele serviço. Tem demanda, às vezes, até para a criação de um produto. Tudo vem de uma demanda. Né? Conforme você tiver a demanda, você pode criar. É óbvio, você teve a ideia da Eureka lá, foi lá e criou um produto. Até porque, baseado nisso, desse estudo, isso também pode ter influência, inclusive, no meu protótipo de logotipo também, não pode? Com certeza, na verdade, sim. Toda a criação, não só de um logotipo, que o empresário chega e fala, eu preciso de um logo, na realidade ele precisa desse planejamento todo, porque esse logotipo ele vai conversar com quem, né? Com que público, em que região, o que você quer passar com isso. Então, é muito além de só um logo, de só uma imagem. E que também é só a imagem não vai fazer nada, assim, se você estiver procurando alguém para fazer um logotipo, você já vai estar gastando dinheiro aí. Mas, gente, a gente vai se tornando tão ignorante, né? Porque, não é verdade? Porque, assim, esses termos são tão comuns, eu quero um logo, eu preciso de um logo. Sim.
Cara, Isso como é tudo, absurdo o logo isso. é a ponta do iceberg, né? Quem que é você, qual que é o seu propósito, quais são os seus diferenciais que vem Mas aí. mesmo tendo tudo isso- Como que dentro daquele cenário de região e de demanda e tudo mais, como que eu vou me diferenciar ali dentro também? Então, é todo esse processo. Mas mesmo tendo tudo isso, né? Às vezes você já tem um logo, já tem uma marca consolidada. Eu vou trazer um pouquinho para um mercado que eu também conheço, que é o mercado de franquia, tá? E aí a gente tem um sério problema. Então, assim, eu posso ter tudo isso como a gente tem, nome registrado, organizado, ter todo esse processo que a Silmara falou, só que se a franqueadora vai lá e falar para a pessoa, abre nesse ponto e tem 6, que nem teve próximo da minha região, 6 lojas de açaí, Sim. não cabe na região. Sim, não cabe. Não cabe. Então, Não tem assim, tanta demanda, até para né? quem vai comprar uma franquia, tem que se ater a isso. Claro, claro. Porque, de alguma forma, como você falou ali, Calil, a pessoa ela pode falar assim, pegar o dinheiro da rescisão e abrir uma franquia. Sim. E ir atrás de uma marca já consolidada, com logo, ele já põe um step, né? Pô, já tenho tudo pronto aqui. Já tenho aqui o meu caminho andado. O meio, você pode colocar numa franquia, você tem 80% ali pronto. Sim. Acho que os 20%, né, que você tem que trabalhar ali, é Da primeiramente tua entrega, né? é a tua entrega e o seu ponto. Então você tem que ficar muito de olho no seu ponto, porque você pode fazer isso tudo e por água abaixo, Sim. tá? Sim. Então, nem sempre marca, nem sempre logo, isso tudo vai realmente Resolver, né? resolver o Então, nosso problema. a É por isso que ideia- eu falo que é simplista mesmo, essa história de, eu preciso de um logotipo. É muito simples, você não tá olhando só pro topo aqui, você não tá olhando para todo o cenário. Exatamente Será, isso. mas por que será que ele pede só um logo? Porque aquilo é tangibilizado. É Aqui, pode cair. Tá escrito aqui, pode cair. né? isso que eu quero. Eu quero aquilo. Eu quero olhar, né? A gente é muito... Mas, Esqueci o termo mas agora. a pergunta talvez é mais profunda. Eu Ela, acho que eu entendi. Eu acho que é por falta de informação e de conhecimento mesmo, de educação do empresário brasileiro de um modo geral. Concordo, mas ele tem um sonho. Então, que é muito baseado num sonho. Ele tem um sonho. Né? O brasileiro sempre tem ideais, eu quero montar meu negócio, eu quero fazer isso. Isso é muito legal, porque tem uma vontade ali de empreender e a gente vê isso crescer, né, nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, não tem uma educação para ser empresário. Não tem uma formação específica para isso. Muito embora a gente tenha muitos lugares que ofereçam isso, inclusive de forma gratuita. Mas a faculdade né? não oferece. Mas a Sim. faculdade não. Mas aí a gente está falando até das pessoas que não fizeram é faculdade. porque a nossa formação é né? muito técnica, né? A Muito gente técnica. Isso. Sim, Acho mas que é assim, as muito- pessoas de um modo geral que nem tiveram essa formação mais especializada, uma formação superior, a gente vê muito empreendedor com um ensino médio completo só. A gente vê muita gente que não fez a faculdade e está querendo empreender. Sim. E aí você falta essa base de empresariado, vamos dizer assim, nem sei se existe essa palavra, né? Mas falta essa base de como lidar, como construir uma empresa. De uma maturidade. A Silmara falou aqui, diga, Sil. Rapidamente, só Não. é complemento disso, porque a pessoa ela se forma ou não, eu sei fazer tal coisa, e aí ela acha que pela especialidade dela de saber fazer tal coisa, ela pode empreender, mas aí quando você vai empreender tem um cenário muito diferente, né? Que você acaba virando financeiro, você vira tantas outras coisas que você precisa entender disso, que não é só o saber fazer, enfim, cozinhar para abrir um restaurante, não é só Exato. isso. Eu ia dar esse exemplo, Sim. que o meu É. marido é chefe de cozinha, fez gastronomia, e na faculdade eles têm aula de administração de restaurante. Então, você vê, foi uma área do conhecimento em que agregou-se outras habilidades para que a pessoa possa realmente ir para o mercado. Na faculdade de Direito eu não tenho isso. Sim. Eu vou aprender as áreas do direito, não todas. Propriedade intelectual, por exemplo, não se ensinava na faculdade na minha época, né? Não sei se hoje eu fui fazer isso depois de uma pós-graduação. Mas administrar um escritório de advocacia, mas não passou nem perto, imagina. Então, a gente não tem mesmo essa educação das pessoas para empreender. E é engraçado porque isso vai para todos os ramos, né? Por exemplo, é muito comum a gente conversar, por exemplo, com um convidado que vai na reunião, por exemplo, e ele é nutricionista. E aí existe um abismo entre ele entender-se nutricionista e entender-se como empresário do ramo da saúde que atua como nutrição. Sim. Né? Ele não entende que muitas vezes a clínica, o consultório dentário dele, ou o próprio escritório de advocacia, ou a própria agência de comunicação, porque às vezes tem gente que não tem a mentalidade não tem a consciência de que aquilo é uma empresa. Né? Aquilo nasceu
né? A gente ouve muito, nasceu no fundo de casa, hoje a gente tá na esquina, hoje não sei o quê. Pós-pandemia, a gente tem muita gente, né, que tá em casa de fato, que os colaboradores estão... E aí não se tem essa ideia de que, isso aqui é uma empresa, isso aqui precisa pagar conta, precisa de marketing, precisa de comunicação. Como que você vai precificar o seu serviço? Quanto vale a tua hora? Quantas horas por dia você precisa trabalhar aquele valor, por aquele valor, para no final do mês você ter o X que você pretende ter? Ninguém faz isso, né? Muito pouca gente que faz isso. Mas aí você falou, é educação. Educação, acho que uma das grandes vantagens que eu vejo na Redkai, no networking, é isso. É você estar toda semana ali com um especialista falando, e pode ser o especialista da mesma área ali dividido, falando sobre um assunto que vai te agregar ao seu negócio. Isso traz um diferencial muito grande, né, de aprendizado, que atrás desse aprendizado, às vezes, é muito trabalhoso. Ou você para para uma pós, ou você para para uma especialização. São informações de desenvolvimento empresarial, de fato, né? Mas isso que o Alan falou é muito legal, porque tudo isso que eu estou falando aqui, acho que 80%, né, sobre ser empresário, eu aprendi em grupo de networking. Porque é ouvindo outras pessoas falarem, e até quando a gente montou esse escritório que a gente tem agora, nesse formato, com esses sócios, a gente passou por uma pesquisa antes. A gente fez esse trabalho. A criação do nome, do logo, teve toda essa preparação cuidado, antes da gente abrir, esse cuidado antes da gente abrir o escritório. A precificação, a gente não sabia fazer. E eu só entendi que eu precisava fazer isso com outros empresários específicos, com essas especialidades, me falando, Marina, você tem que fazer isso. E a gente fez. Tá. E o escritório vai bem Deixa eu só pegar um gancho nisso que ela estava falando. Eu também participava de um outro grupo, que era uma mentoria, né, só de agências de marketing digital. E o que é legal, né? Quando você está muito... Que legal, né? É muito preocupante isso, eu falei errado aqui. Na realidade, qual que é o grande ponto? Quando você está muito sozinho, você sofre da solidão empresarial. Coisa que a gente sempre já comentou ali no grupo, né? E quando você é agência ainda, e aí você fica olhando os gurus de mercado ganhando dinheiro e você ficando para trás, você fala, onde que eu estou errando? Uhum. Na realidade, você não está errando. Quando você começa a olhar o seu semelhante, que está no mesmo grupo que o seu, e ele começa a trocar as dores ali, você fala assim, poxa, eu também tenho isso daqui, e não é só comigo que eu estou passando por esse problema. E aí, quando você começa a trocar a figurinha ali do marketing, principalmente a gente ficou 5 anos aí com problemas, a gente começou a organizar a agência de uma outra forma. Ou seja, a agência começou a performar. Quando voltou da pandemia, a gente se introduziu novamente numa rede de network, que foi a Redkai. Isso trouxe para a gente uma amplitude maior, mas não só de conhecer do nosso mercado, mas de conhecer de outros mercados. Então, quando você olha ali, você tem esse aprendizado do que o outro está fazendo, de que forma que ele está tocando o negócio dele. Então, aproxima a sua dor, você não fica mais solitário, né? Então, vamos pegando aí que o primeiro ponto é a gente fazer esse estudo de mercado. Quais são aí os diferenciais que você oferece, por exemplo, para esse trabalho, né? Seja aí com um novo empresário, empreendedor, ou até com quem está buscando aí uma pesquisa para, sei lá, para um novo negócio, para um braço do negócio, para um subproduto, enfim. Quais seriam aí, olhando até para o mercado, né? Vamos falar de o que uma empresa de comunicação, o que a H2Web tem, que ela de fato auxilia a pessoa nesse processo. O grande ponto que a gente tem observado, 90% dos clientes que chegam para nós estão chegando desestruturados. Ontem mesmo veio uma indicação da Redkai, que foi do Márcio, da Construservice, né? Ele indicou um cliente e a gente começou a bater um papo com ele. E ele falou assim, pô, eu tô com uma proposta aqui e o cara falou que eu tenho que mudar o site todo. Eu falei, não, você não tem que mudar o seu site está bonito. Para mim, eu compraria na sua empresa. O que você precisa? Estruturar o seu site para busca orgânica. A Marina está passando um processo desse junto conosco no processo dela, da mesma forma. O site dela está bonito, está organizado, mas ele não está organizado para a busca orgânica do Google. Como é que eu faço a pessoa me encontrar na busca do Google? Foi aquele papo que você falou, eu chego lá, vejo como essa pessoa ela realmente vai encontrar o seu negócio, né? Então, assim, hoje o principal ponto ali, você tem o topo do funil, o meio do funil, o fundo de funil. A gente tem que entender qual que é o negócio e o time do negócio de venda. Vender o produto da Marina é um pouco mais complexo, ou ele vai por, né, Mar, que nem
Tem uma pessoa falando que o meu nome é igual ao seu. E aí ele tem que correr com isso. Então ele está na dor no fundo do funil. Então eu preciso contratar a Marina o mais rápido possível. Ah, eu tô com um problema na minha logo. Eu tenho que contratar a Silmara o mais rápido possível. Tá. Por quê? Para poder resolver ali, porque tem uma logo parecida com o meu e o cara tá me processando porque a Marina descobriu isso. Então, assim, o ponto é, como é que eu organizo a vida dessa pessoa e estruturo ela para poder colocar o primeiro ponto, ser encontrado num buscador. Esse ponto vai fazer com que você comece a se tornar autoridade geolocalizada, para depois a gente entrar para um anúncio. E mesmo assim, a Marina está presenciando um anúncio com a gente, ela sabe o quanto é difícil. Uma mexida que você faz, às vezes, numa campanha, ela desestrutura toda a campanha. Ontem mesmo, num curso que eu tô fazendo de B2B de marketing, a pessoa falou que ela pegou um projeto novo e o Google só foi entender a entrega do anúncio, entender para quem quer, em 60 dias. Como é que você explica isso para o cliente, né, Marina? Eu acho... Que o retorno venha. É o que o Alan está fazendo, assim, dando exemplo e tentando responder junto com ele aqui, né? O que ele está fazendo no escritório. Eu preciso entender o que meu público quer. Eu acho que esse é um dos principais passos quando a gente está falando sobre marketing, né, nessa área. Eu preciso saber o que ele está buscando no Google para eu, de repente, mudar alguma coisa dentro do escritório. Ah, eu estou oferecendo um serviço que ninguém tá comprando. Porque a gente entende o volume de busca. E aí, essa pesquisa ele faz. Né? Então, na hora de reestruturar o meu site, não é só, eu quero fazer registro de patente. Tá bom, qual que é o número de pessoas que busca isso na internet? Na sua região. Na minha região, no ticket médio que eu quero vender, para o público que eu quero vender. Esse público está buscando isso? Não, está buscando o quê? Registro de marca. Então, peraí. Eu tenho que reestruturar aqui dentro. Então, eu preciso entender isso, é o que a gente está fazendo agora com a Alan. Eu preciso entender isso para depois eu me reestruturar, né? E isso vale para qualquer empresário. Então, ele vai chegar lá no Alan, eu quero mudar meu site. Calma. O que você está vendendo? Vamos ver que se estão buscando, Na você realidade, vende no Google. Porquês. Quando eu começo a entrar com os porquês, o cara começa a bater pino. Claro. Porque ele falou, mas o cara falou que eu tinha que mudar por conta disso. Eu falei, mas quem disse, cara pálida? Eu até brinco, né? Eu falo, quem disse? Não é assim, não é baseado em quê? A gente tá com um caso lá que em menos de... Até postei ontem, em menos de 60 dias, a gente cresceu 115% na busca orgânica. Aquele software de jurimetria para advogados. Crescemos 115%. Porque tem uma inteligência envolvida atrás. Tem uma de tudo inteligência. isso, né? É como as pessoas procuram. E eu acho que o grande ponto é exatamente essa maturidade versus tempo, né? Porque às vezes a pessoa vai procurar isso, muito embora ela não tenha feito isso quando ela abriu a empresa, quando ela vai fazer, ela também não tem nem tempo mais para fazer, né? Quer dizer, sempre há tempo, mas ela quer o resultado para ontem. Sim, né? Mas exato. então, agora você quer falar de resultado? A coisa complica um pouco mais. Por quê? Porque o empresário, ele quer um resultado para amanhã. Sim, imediato. Eu quero imediato, eu quero que o lead caia amanhã. Mas será que esse seu lead, esse seu contato, ele tá preparado? E aí eu posso fazer tudo maravilhoso, só que o cara vai lá e posta alguma coisa que não tem nada conversando com a marca que a Silmara desenhou e fez. Entendi. E aí o que você pega e faz? Se você chega na casa de uma pessoa, eu sempre coloco esse exemplo, né? A casa está toda bagunçada, ela te chama você para almoçar. Como é que você vai olhar aquilo? Você fala, como é que essa comida foi feita, né? Como é que, né, saiu todo o processo Tem ali? um processo aí acontecendo. Aí você chega na casa, tá arrumada, tem uma mesa posta. Como é que você vai se sentir, né? Você vai se sentir bem recebido. E é justamente isso. É como que eu faço que o meu cliente, quando ele chegar no meu site através de uma busca, de uma pesquisa, ele seja bem recebido. Vai fazer igual a Ana Maria Braga, que foi oferecer a abóbora lá pra Thaís Araújo, ela não quis comer, né? Então, ou seja, você tem que oferecer ela de fez fato uma o que pesquisa. alguém vai comer, né? A pergunta, ela fez uma pesquisa se ela comia abóbora ou não? Então ela falou que a produção dela não teve tempo. Ela falou que normalmente ela faz, mas isso foi muito icônico, foi muito divulgado, né, isso. E as pessoas criticavam a Thaís e criticavam a Ana. Cara, você não come abóbora. Eu, por exemplo, não como quiabo. Eu não vou comer quiabo na casa de ninguém, se alguém fizer pra mim. Não tem jeito. E aí eu acho que fazendo um paralelo disso com esse, é exatamente isso que a Marina também tava falando, né? Será que você tá oferecendo
algo que está sendo interessante, alguém está buscando aquilo, porque às vezes não está também. Mas no né? final, sabe, a Marina vai confirmar isso e a Silmara também. É sobre pessoas. Sim. No final é sobre pessoas. Ó, a Marina falou que a gente precisa ter uma boa marca, né? Uma marca forte. O que é uma boa marca? O que é uma marca forte? Assim, como é que você pensa esse processo aí na sua cabeça? Para mim, uma boa marca é quando ela está alinhada ao propósito da empresa mesmo, onde ela quer chegar e com quem ela quer se comunicar. Para mim, isso é ser forte, não é inventar um nome que seja curto porque ele é memorável, porque daí a gente entra em alguns mitos aí. Então, para ser um bom nome de empresa, ele tem que ser curto. Curto quanto? São 4 letras? São 5 letras? O que é curto para você? O que é memorável para você? Então, é destrinchar isso realmente do que você pretende criar. E aí, a partir disso, é realmente essa construção de alinhamento, de valores, de diferenciais, de toda a parte estratégica que vem antes da criação em si. Lá na agência, a gente trabalha com uma metodologia própria, que eu chamo de SUMO, que é extrair a essência realmente da marca. Então, a gente tem aí o acrônimo de semente, o universo da marca, o mapeamento e o orgulho. E a parte de orgulho, cada uma delas eu converso com uma pessoa específica. A parte do orgulho é onde entra realmente a marca ir para o mundo. Então, não sou só eu, a gente faz toda a criação. Como que ela vai para o mundo? Aí a gente tem parceria aí, agências de marketing e tudo mais, para que essa empresa vá fazer um anúncio, vá fazer uma postagem no Instagram e ela ter uma linha criativa para seguir. Se você for olhar no Instagram de algumas marcas, assim, principalmente das pequenas, infelizmente, é que você vê uma postagem de uma forma cada vez que você vê. Então, será que seu cliente está identificando que aquela postagem é sua quando ele passa no feed ali em 1 segundo, sabe? Menos que 1 segundo que a gente fica ali rodando o feed. Será que ele sabe que é você? Então, como tá a sua linguagem? Isso, para mim, é ser forte. É o quanto você consegue ter essa pregnância e falar sempre com o público de uma forma consistente. E aí, para fazer esse trabalho, você usa essa metodologia, do SUMO aí, que repete, é desde... repete semente. A gente trabalha com toda a parte de nascimento aí da marca. Então, toda a pesquisa de mercado mesmo que precisa, quem são seus concorrentes, como eles se comunicam, não só visualmente, mas verbalmente. Então, qual que é o diferencial que ele está pregando, que ele fala, qual que é as cores que ele está utilizando, enfim, para pregar. Então, no mercado de saúde, as cores mais usadas são azul e verde. Por que isso? Então, a gente fazer realmente esse estudo, faz sentido a gente trabalhar nessa linha? O que a gente pode buscar de diferencial nesse mercado que as pessoas já identificam melhor o azul e verde? É realmente trabalhar toda essa essência. Aí o universo. universo. A gente começa com a própria empresa, o que ela quer passar de valores, quem é o público ideal dela, os diferenciais que ela vai trazer para o mercado. Ainda a gente está numa base bem de pesquisa. A parte de mapeamento, a gente faz todo o mapeamento aí de como vai ser a criação, é quando inicia de fato. Então, a partir dos valores que ela quer, o que a gente pode buscar, e aí a gente traz diversas referências visuais, não só do próprio mercado, mas de outras coisas, enfim, para a gente conseguir alinhar o que ela quer. Então, olha, se você quer ser uma pessoa séria, vamos seguir nessa linha, porque isso aqui fala mais com a seriedade, não adianta eu trazer uma coisa super divertida, enfim, uma fonte completamente diferente, porque não tem relação. Então, às vezes é muito o alinhamento mesmo da pessoa identificar, porque ela acha que mas isso aqui é tão legal. Eu falo, mas isso aqui não conversa com isso aqui. Então, só é legal, né? Só é legal. Isso só é legal para um outro produto. Você pode criar outras coisas. E aí... E por fim, o O, que é o orgulho, que é quando essa marca realmente ganha vida, que ela tem o logotipo pronto, ela tem toda a identidade visual pronta. E o que é uma identidade visual? É o DNA da marca. Então, não só o logo, mas os elementos que complementam ela. As cores que ela vai trabalhar. Ela tem todo um manual formatado para quem pegar esse projeto saber o que fazer com ele. Não adianta a pessoa passar para o Alan um logotipo e ele começar a inventar cor. Então, ela usa talvez esse azul, aí desse azul vamos criar um gradiente de azul. Isso é um grande problema. Às vezes a gente recebe um logo, pegando um gancho aí, e o cara fala, tá aqui meu logo, e aí você não tem cor que combina. Você não tem base. Você não tem base, você não tem um Mas manual de identidade. Não dá pra dar uma despirocada, assim, de tipo...
Porque tem uma tendência, né? Pode dar uma despirocada. Não, pode. Aí o próximo profissional vai dar uma despirocada também. Aí o outro também vai dar uma despirocada Aí geral. todo mundo Aí vai ser despiroca. Tá todo mundo Marquesa da despirocando. Sapucaí, o site do cara. Você não tem uma identidade. Mas é legal, porque aí é a educação, né? É a educação. Aí a gente volta à educação de ouvir um especialista. Sim. Porque eu posso ter a minha ideia. Puta, eu queria, sei lá, roxo, eu queria rosa, eu queria azul. Mas não dá, né? Precisa se convencer disso também, né, Silmara? Precisa Você, ter uma... você lembra de uma coisa muito absurda, assim, pra contar? De... De marca? Eu tenho um cliente específico que ele sempre encana com as mesmas cartelas de cores, assim. E aí ele vai fazendo diversas criações de subprodutos. E ele fala, não, mas eu queria trabalhar com essas cores. Mas por quê? Não vou citar tanto assim pra não... Porque, né, porque às vezes a pessoa só gosta da cor, mas tem que ver se aquilo se ela comunica. é realmente adequada, né? Enfim, Nesse porque- movimento, então, por exemplo, fiz pesquisa do mercado, né? Tô tentando ali desenvolver isso. Posso atrelar já o início, né? Do meu processo de criação de marca. Em paralelo, também já fazendo o registro disso. Não preciso esperar isso ficar pronto. Até que momento você entra aí? O ideal, né, lá no mundo ideal, seria o empresário me passar o nome criado, né, junto com a agência. Então, a Silmara, antes de fazer o logotipo, ela criou um nome primeiro. Às vezes o nome chega pronto, Às vezes né, o nome Sil? chega pronto, às vezes vem para criação também, Vem que pra- também entra nessa Isso. metodologia, porque também faz parte de alinhamento do que a pessoa quer passar com Isso. esse nome. Isso. Então, a partir disso, aí eu jogo a bola para ela, fiz essa criação de nome, isso aqui é possível? Aí a gente faz uma análise de viabilidade de registro, aliando a essa busca a um software específico que vai me trazer todos os resultados da base de dados do INPI, me mostrando as marcas semelhantes ou até mesmo idênticas que podem impedir o registro da marca do cliente. Tá. Então, essa análise ela é fundamental porque se eu encontrar alguma coisa parecida, eu vou devolver para o empresário, eu vou falar assim, olha, já tem uma marca parecida ou seja, idêntica antes do processo de criação, para nem correr o risco de antes ter um de fazer o retrabalho, logotipo, né? exato. Quando o empresário faz o processo de naming com a Silmara, o risco é menor de eu encontrar alguma coisa já registrada no INPI, porque a Silmara sabe fazer uma busca de mercado, até já mostrei para ela sobre como fazer a busca no INPI para te ajudar ali, né, na criação, não ir muito no que todo mundo já está fazendo. Mas assim que esse nome é criado, e quanto mais diferente ele for, melhor, ou seja, evitar expressões de uso comum, evitar nomes descritivos, nomes que descrevem o produto ou o serviço, porque aí a lei veda o registro. Palavras não dicionarizadas, ou seja, assim, um nome realmente criativo. A chance é maior de registro. E aí eu faço, então, essa análise de viabilidade e parto para o registro já do nome, quando vem só o nome. A gente tem uma empresária na Redcai, lá do Grupo Arta, que passou exatamente por esse processo. Então, ela chegou com o nome já pronto. Infelizmente, esse nome já estava registrado. Inclusive, esse nome vinha impedindo outros registros de outras empresas. Uau. E eu tive que devolver para ela. E aí ela passou por um processo de criação de outro nome. E aí ela me trouxe outro nome. E esse estava livre. Então, o que a gente fez? A gente deu entrada, fiz a análise de viabilidade de qualquer maneira, deu positivo, a gente deu entrada no pedido de registro do nome, da marca nominativa, que é a proteção do nome em si. Paralelamente a esse registro, ela está fazendo a construção do logo. Então, ela vai criar agora a identidade visual, ela já está protegida no nome, ela tem uma expectativa de proteção, claro, né, já com o depósito do pedido, e ela está construindo a identidade visual dela em cima desse nome. Quando esse logotipo ficar pronto, ela vai trazer para mim, porque aí eu vou registrar a marca mista, que é a proteção da identidade visual, é o desenho mais o nome. Então, essas duas proteções são muito importantes, são o que a gente geralmente recomenda que se faça, né? Mas ela já está ali com a interioridade registrada, né, marcada no INPI, porque ela já começou a registrar o nome. Então, no mundo ideal, o processo... deve ser feito nessa ordem. Eu acho que foi isso que a gente falou na reunião do briefing. Foi exatamente isso. Porque, assim, na verdade, vai para Silmara... vai para Silmara o nome, mas você pesquisa antes, porque todo mundo às vezes acha que já tô com o nome, já faz o logo e depois registro. Mas aí, se ele já tiver registrado... Aí tem que refazer. Tem que vai refazer. ter que refazer.
E aí- esse... Diga. É uma dor muito absurda, né? A pessoa que não fez a pesquisa antes, eu fiz toda uma criação, ele gastou todo esse dinheiro. E aí Exato. ele volta e fala, putz, eu tive problema com isso, e aí tem que fazer tudo de novo. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, melhor, porque isso ajuda os outros profissionais também a informarem seus clientes, né? Sim. Orienta bem seu cliente para ele não perder dinheiro, porque eu não quero refazer a marca de ninguém, gente. Eu acho isso muito chato. É. Ah, você vai ganhar mais dinheiro. Gente, não vou, isso é muito chato. Eu sinto a E, dor do outro. e Se gera fosse uma comigo, frustração pro outro, né? pro outro, é sobre pessoas, que nem você falou. sobre É sobre você abraçar o outro e querer resolver o problema do Não, outro. e quem Vamos- leva isso a sério, assim, cara, é a sua marca, né? Você se vê ali, né? Não, mas aí você Uma pega a paixão. dor. Vamos voltar num assunto lá que eu quero falar da Marina com o nosso querido Marco Durek, que ele teve um problema da F1. Acho que a Marina pode explicar um pouco. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa cria lá um F1, como é que era? F1 Tecnologia, né? Tecnologia. E a Fórmula 1 chega e fala para você, meu querido, você não pode registrar esse nome. E aí ela entra, a Marina pode conversar um pouquinho mais. Então, assim, antes até de você ir lá criar seu nome, não adianta colocar um F1, um Apple, sei lá, do avesso. Cara, é porque assim, às vezes as ideias mais... Às vezes a pessoa pensa assim, isso aqui não vai dar nada. É muito simples, de Vai fato. cair naquilo que a Sil falou no começo. Eu sou pequeno, ninguém tá prestando atenção em mim. Mas é extremamente Né? importante. E aí, desse caso... Você pode falar desse caso? Pode, né? Posso. Pode, Posso. quer dar Red Kai, O pode Marco falar já assim. autorizou. Enfim, a minha obrigação de sigilo é sempre checada antes se eu posso Sim. quebrar ou não, né? Nesse caso do Marco, ele mesmo já falou do caso abertamente lá nas reunião. nossas reuniões e já me autorizou a falar. O Marco estava, naquela época, no mercado há 8 anos usando uma marca, que é F1 Tecnologia, e ele recebeu a notificação da Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma marca de alto renome, então, sendo uma marca de alto renome, ela tem proteção em todas as classes. Essas classes são 45 classes que dividem produtos e serviços. É uma classificação internacional que o Brasil adota, né? Então, Fórmula 1 pode não estar no mercado de tecnologia, mas ele tem a proteção também na classe que o Marco deveria estar. Ele não tinha a marca registrada, ele já vinha há 8 anos explorando o serviço dele sem a proteção da marca, até que ele recebeu essa notificação e teve que mudar tudo. E aí ele teve que investir com uma agência para criar um nome, depois o logotipo, e aí ele veio para mim para a gente fazer o registro da marca e está em andamento a Soma Tecnologia, que eu falei para ele, assim, poxa vida, eu podia ter feito isso antes, né? Soma é tão mais bonito, é mais Não, mas original. Quando ele chegou- Olha só o que desencadeia, tá? Desculpa, então sim. vamos falar isso. A pessoa tem que entrar com um processo com o advogado. Gasto. Aí já não foi investimento. Tem que trocar o logo. Gasto. Eu tenho que pegar todo o meu reposicionamento do site, da minha Nossa. marca, que está 8 anos, que você tem um ativo digital. Se você tem um ativo digital como site, um blog ativo, e você está bem ranqueado, você tem que trocar esse nome bonito. E aí? Olha Meu Deus o do prejuízo. Aí é prejuízo. Dino, quanto tempo nós estamos de programa aí? E até 58. 58 minutos a gente já tá aqui conversando, tá? A cara da Marina parece. tipo, nem parece. Então, assim, é mais embaixo. Tá. Por isso que a gente tem que fazer no a mundo pesquisa. digital. E existe o mundo físico também, de Eu ia falar loja, isso também. de, De loja. Exato. de fachada. Fachada não é barata. Só Olha lembrando o que o prejuízo pra tudo F1 isso. ela é de ajuda, né? A gente A sabe gente- disso. Sim. Não, é só pra Ele quem não nos quis assiste, imitar o mercado da Fórmula 1, não foi a intenção dele, não é. era repetir a marca F1, né? de E a Fórmula 1. ideia é legal, porque quando eu descobri, tipo assim, de F1 de ajuda. Eu de falei, que ajuda. lindo, né? Que bonito. Tinha, você vê, tinha um propósito por trás. Tinha, Só que tinha. ele fez esse trabalho de criar uma marca, né? De pensar numa marca que tivesse a ver com o propósito dele e tudo mais. Só que ele não passou por um processo. Se ele tivesse passado por um processo de registro dessa marca, lá atrás eu teria falado pra ele: Não- olha, não é adianta. muito legal, só aí- que não vai registrar. E aí cai naquilo que você acabou de falar. Não é só o sonho, né? Não Não adianta é. ter só o sonho, Exato. a boa vontade. Ele tem que ser possível tornar realidade. Eu acho que assim, isso é um ponto muito legal, né? Do ser bom, né? A boa ideia, a boa intuição, a boa... Enfim. Não basta ser bom, né? Eu acho que assim, primeiro que a gente precisa entender enquanto empresário e empreendedor, que ser bom é uma obrigação, né? A gente Sim. precisa ser bom, igual as pessoas que falam, meu diferencial é atendimento, é entrega. Não é, isso aí é o mínimo que a gente... E aí, partindo dessa ideia do bom, né? Tem tanta gente muito boa aí que não consegue crescer, né? Que não consegue alavancar, que não consegue
ir pra frente. E gente boa, né? Eu conheço gente que eu estudei, conheço empresários aí que são bons na técnica e tudo mais. Por quê? Eu penso que de nada adianta você ser muito bom se você não tem a comunicação, se você não comunica isso. Eu tenho que ser bom e tenho que comunicar para as pessoas que eu sou bom. As pessoas têm que ver que eu sou bom, né? Que meu projeto é bom, que a minha ideia é boa. Você falou há pouco dos gurus aí, né? Do curso que tá fazendo e tal. Às vezes, particularmente, tá um pé no saco essa coisa do marketing digital, assim, de que você abre a geladeira, tem um negócio lá, um cara que sai, que você vai ganhar, que você vai vender, que você vai... Não tá um pouco assim? Até que ponto, Alan? E eu sei da seriedade do seu trabalho, né? A Redcai é também sua cliente e tudo mais. Mas até que ponto esse empresário, esse empreendedor pequeno, micro, médio, ele tem que tomar cuidado também para ele não cair numa pegadinha de uma promessa, porque assim, a gente sabe que nada é do dia pra noite, né? E as coisas são vendidas pra gente de que agora você vai dobrar, você vai triplicar, O que você acha disso, assim? Não tô te colocando contra os seus... Não. Na realidade, a gente foi chamado de praga pelo nosso amigo Feliciano, né? Então tá tudo certo, né? Como a gente foi chamado de praga, o pessoal de agência de marketing é tudo praga, beleza. Mas não peguei para mim, e acho que assim, o grande ponto é o seguinte, até legal que eu estou fazendo um curso essa semana de business to business para vendas para esse mercado de marketing digital. E é complexo. O que acontece, os gurus eles usam fórmulas que eles implementam ali para te dar a primeira vitória. Então, às vezes ele te dá ali um e-book, às vezes você compra um curso menor dele, para depois ele te vender um curso de 7 mil. Né? O que todo mundo não conta, né? E assim, como a gente conhece um pouco dos bastidores atrás disso, ele vai lá para vender um curso dele ou uma palestra dele naquele super mega de 7 mil reais. Tá? Só que nada é muito simples, nada é muito fácil. O próprio guru do mercado, eu não vou citar o nome dele aqui, ele quebrou 7 vezes antes de realmente chegar naquele ponto que ele está ali. E o que muitas pessoas não sabem, não conhecem, é que para você chegar a quebrar 7 vezes, você teve que reinvestir todo o seu dinheiro. Às vezes você não teve lucro ali. Sim. Você foi pegando aquele dinheiro e foi trabalhando. Esses grandes lançamentos de marketing digital, que todo mundo acompanha, de curso, tem muito dinheiro envolvido. Nós, lá na H2Web, com um projeto específico para um determinado segmento de assistência técnica, nós estamos rodando um modelo de lançamento. Não está batendo a conta ainda. É muito investimento, muito esforço meu, ali trabalhando ali nos bastidores e mesmo ali fazendo vídeo, mostrando para chegar no resultado. Tudo de novo, vamos voltar no papo aqui, conhecer a pessoa. Conhecer a persona para quem você quer vender. Quanto mais você conhece esse ambiente, mais você vai conseguir vender e criar conexão com eles. Por que eu falo isso? Eu estou sentindo isso na pele, né? Agora, fazendo um mini lançamento. A gente percebe que quanto mais a gente conhece aquele público, mais eu sei o que ele quer comprar. Mas mais eu também sei que ele não está preparado para comprar um produto que é super simples e fácil. O que é? Que é o site. Um site otimizado para busca orgânica. Por quê? Porque hoje ele não pode fazer anúncio. A Marina pode fazer anúncio, a Silmara pode fazer anúncio, a Redcai pode fazer anúncio, certo? Então a gente consegue. Agora tem segmentos que não podem. E aí existe o guru que chega lá, vai lá e faz aquilo nas redes sociais. Funciona? Não, porque vai depender de como funciona cada processo de venda. Porque não é uma matemática, né? Não é uma fórmula que funciona para todo mundo. Não, aí vai depender muito existe um processo, né? Existe um processo e um comportamento de compra daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Nós identificamos que o nosso público, ele compra esse público, né, específico, ele compra das 6 da manhã até as 8 da manhã. Depois ele vai comprar entre 9 e meia-noite. Para você ter uma ideia. Então, aonde que eu tenho que entregar anúncio e tenho que estar com mídia ali para ele? Nesse horário. Porque eu sei que ele está rodando disso. Já o público da Marina, de advocacia, tem que identificar ali quais são os horários, qual que é a comunicação que vai conectar com a pessoa. Cada um vai ter um... Cada um. Então, assim, existem fórmulas básicas e organizadas para você implementar. Se a gente vai para o mercado B2B, o tempo de venda dependendo aumentou, tá? O pessoal comentou de 6... para 8 a 9 meses. Nosso tipo de projeto também, que a gente vende de construção, de criação de site, que não é só criação de site mais hoje, a Marina percebeu muito bem isso.
A gente faz uma análise, a gente faz uma organização. O time de fechamento é de 2 a 4 meses um negócio. Sim. Então, você precisa ter um volume muito alto de contato chegando isso para todos os negócios, para que você possa ter os seus fechamentos mensais. O Fabiano até comentou comigo esses dias assim, qualquer pessoa que chega em mim e fala assim, você vai ter resultado daqui a 10 dias, ele fala, nem compro. Porque nada, gente, as coisas não são assim, né? Não acontecem em 10 dias. Ainda mais o Fabiano, que o projeto dele é complexo, sim, né? Porque envolve, se eu não me engano, me corrige, tá? Sim. A pessoa analisar se ele vai poder administrar a parte de segurança do condomínio. Sim. Então você tem que passar por ele tem muitas variáveis de tamanho, de quantidade de pessoas. É bem mais complexo. Então, como é que você organiza? E esse ainda tem o conselho ainda do condomínio. Exatamente. Que precisa ser aprovado. Então, assim, é uma compra que você tem que estar ali o tempo todo cercando a pessoa que está comprando o serviço de informações, que são vendas complexas, para que ele possa sentir confiança e comprar o seu produto. Olha, a gente precisa acabar esse assunto aqui, esse bate-papo. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, até como focado mais em comportamento, né, ouvindo vocês três falarem, eu acho que, assim, tem coisa que o empresário precisa, né, fornecedor, por exemplo, que ele precisa estar alinhado, que são coisas mais matemáticas, né? Tem coisa que você não foge ali, é o que é, BPO financeiro, tá bom, é controle, pago, contabilidade. Agora vocês, né, se pudesse falar de diferencial, porque eu como Redcard já tive a oportunidade de trabalhar com os três, eu destacaria aqui exatamente essa humanização, porque assim, nós não estamos falando de uma matemática aqui. Né? Quando eu vou tratar de uma organização, de um estudo de mercado, eu preciso de alguém, de um fornecedor que venha para essa viagem junto comigo, né? De entender o meu público, de entender as minhas dificuldades, as minhas dores e tudo mais. Quando eu vou criar um produto, um nome ou qualquer coisa, é uma outra viagem de, não, isso não é legal, isso é legal, não. Quando eu chego no jurídico, então, né, e a Marina sabe bem disso, ou seja, não é vocês... E aí eu vejo vocês falando isso, né? A maneira como vocês explanam isso. E aí eu diria como um testemunho, né? Para quem nos acompanha e precisa aí de um jurídico ou de um designer ou de uma agência de marketing, site e tudo mais, que de fato vocês fazem esse trabalho. E eu acho isso extraordinário, porque assim, tem gente que não dá para chegar lá só no escritório e falar, não, beleza, você mora onde? Você faz o quê? Não sei o que, tá bom, vou colocar aqui. Né? E aí, vocês têm noção disso, assim, dessa entrega de vocês, né, na relação cliente-fornecedor? Ou sim, vocês têm noção e isso acaba sendo um diferencial? Eu queria trazer um pouco mais pra gente ir encerrando, porque eu, do lado de cá, como cliente, sinto isso, assim, esse abraço, esse carinho, essa preocupação, que, cara, é o que vai fazer o diferencial, principalmente para quem tá começando. Porque quem está começando precisa aí de um direcionamento, de um abraço, de um cuidado, né? Vou começar por aqui. Acho que eu não tinha isso claro antes. Para mim, eu ficava, gente, mas o que eu vou trazer de diferencial? Enfim, e aí eu mesma falando isso, eu estou vendendo sobre isso, por quê, né? E aí eu comecei a entender realmente, tipo, existem profissionais e profissionais no mercado, mas o quanto ele está dedicado a fazer esse mergulho junto com você, trazer repertórios novos, trazer uma nova visão, enfim, para que você agregue no seu valor, na sua empresa, desculpa. Acho que é sobre isso, é sobre você abraçar o projeto do cliente junto e trazer para dentro de casa e falar, eu vou te entregar e eu tô comprando junto com você esse projeto, sabe? Porque o risco é dos dois, né? O risco é dos dois, porque se ele fracassar, eu vou junto. Que designer é essa? Que estrategista de marca é essa? Ela não fez nada, então é conjunto. Enquanto ele cresce, eu cresço junto. E aí? Exatamente. Acho que o que ela falou, eu só vou complementar, assim, é muito satisfatório quando você começa, que nem a gente fez a mudança no site da Redcard. E você começa a olhar os relatórios e ver que está chegando um membro. Como dados, né? Pessoas querendo ser novos membros, né? Essa semana eu estava olhando os relatórios que eu passo no relatório de todo mundo. O cuidado também que a gente tem com o site da Marina também. Olhar aquilo e falar assim, pô, não tá dando, muda a campanha, faz isso. Por quê? Porque você quer que o outro também cresça ali. Então, a gente
passa a ter um cuidado muito maior, eu acho que até redobra, né? Eu viro até chato, né? Nesse ponto, quando é Redcai. Eu já falo, olha, é Redcai, vamos entregar, fazer um over-delivery ali. É que nem o caso do Vini também, a mesma coisa, do Felipe. Depois da excelente apresentação que ele fez, eu falei, cara, vamos sentar e vamos Você precisa parar a campanha. Não, mas, cara, não é assim. Olha só, você deu um show aqui, você me fez tirar do desconforto do que realmente eu preciso ter um backup em nuvem. Aquilo que ele fez, eu falei, a gente precisa pivotar a sua campanha para isso. Esse cuidado, esse olhar, eu acho que faz total diferença. E é isso que a gente tem como propósito lá. Não é só, tá aqui a caneca, pronto. Não, peraí, o que a gente pode olhar e organizar melhor isso para você? Ter esse cuidado, ter esse ajuste, né? Que nem a Marina, eu já falei, olha, precisamos desenvolver conteúdo. Por quê? Para que você possa trabalhar a cabeça da pessoa. Porque ela não vai comprar o serviço dela, dependendo do serviço que for, do dia para a noite. Exatamente. Quem fala por último sempre fica mais... Fala mais. Eu acho que, assim, com grande medo de parecer piegas, eu acho que tem muito a ver com o respeito que eu tenho, que todos eles têm com o próprio trabalho. Né, o respeito que eu tenho com aquilo que eu estou entregando. Então, é um olhar muito para dentro. Lá no escritório a gente tem isso. Assim, eu não posso entregar isso desse jeito para você. Eu preciso fazer direito. Porque eu tenho um respeito com o que eu estou apresentando. Né? Então, é o querer fazer o bem. Né? Não é só sobre entregar um serviço jurídico. É fazer o bem para aquela pessoa por esse serviço jurídico. Né? Isso tem muito a ver com missão, visão e valores. A gente, na nossa apresentação do escritório, a apresentação institucional, a gente traz isso no começo. E eu vou te confessar que antigamente eu pensava assim, gente, que coisa chata essa missão. Mas, no final, isso tem uma grande relevância dentro de uma empresa, porque isso vai refletir na marca, isso vai refletir no posicionamento de mercado, isso vai refletir no serviço que eu presto. E o que é muito legal por exemplo, reconhecimento, né? A gente já prestou serviço jurídico para a Redcai, e esse reconhecimento para a gente é super gratificante. Acaba que o lucro é uma consequência natural. Sim. Não é algo, não é o principal, né? É claro que é importante. Ninguém aqui está fazendo filantropia, não pelo menos nas nossas empresas, né? Mas esse reconhecimento, e a gente tem iniciado algumas movimentações no escritório para saber se o que a gente está entregando está sendo efetivo, está sendo útil para o cliente. Então, a gente já criou questionários, a gente pediu para alguns clientes fazerem depoimentos, e a forma como a gente recebeu esse retorno foi tão grande, a gente nem imaginava. E não imagino que seja algo que vai explorar, né? Falei assim, gente, eu faço bem, não é isso. Mas porque é algo natural. E acho que se o empresário tem um respeito com... Isso é autoridade. Não, sim, mas eu acho que o recado tanto para aquele que vai consumir, quanto para aquele que vai fornecer, perceber se há um respeito com o trabalho que está sendo feito. Mas quando você traz a coisa do piegas... eu não sei, eu de alguma maneira venho percebendo que eu acho que com tanta loucura, principalmente dessa coisa da movimentação da tecnologia, do marketing, eu acho que as pessoas estão esquecendo do arroz e feijão. Exato. E aí Exatamente a gente vem sentindo falta exatamente disso, né? Porque e aí eu fiz um depoimento para os 3 aqui, declaradamente registrado aqui, né? Mas é exatamente... E focando no arroz e feijão. Entende? Então, assim, eu acho que não é piegas, porque é exatamente esse tipo de comunicação, né? Quando você fala de missão, visão e valores, né? Que reverbera não só nessa coisa mais operacional técnica, que aí eu posso falar com mais autonomia, inclusive repercute no comportamento das pessoas dentro da empresa. Sim. Né? Para onde a gente vai? Né? Como é que isso se estrutura? Enfim... Eu acho que as pessoas estão tão focadas em tanta coisa que tá esquecendo do arroz com feijão, desse olho no olho, dessa preocupação, de te ajudar, né? De se colocar no lugar do ponto de vista se der errado também vai dar errado para mim. E aí você vê que às vezes já que a gente falou do Renato Russo, né, o simples era visto como mais importante, né? Então acho que é exatamente por esse caminho que a gente tem que ir. Eu acho que isso é muito legal. Mas existe isso, e eu falo muito isso às vezes de vez em quando com muitos clientes. O que eu vejo muitas agências não entregando o básico bem feito. Gente, não tem uma declaração para o próprio buscador. Sim. Não tem uma validação. Gente, está lá no painel, vai lá, estuda, implementa isso.
Né? A gente fez isso para a Marina, implementou. Cara, tá aqui. E a gente repara. Isso que a Marina falou de entrega, a gente faz o dia da entrega do cliente, para vocês terem uma ideia. Por quê? Para o cliente ter a validação do que ele recebeu. E eu percebo que quando chega, que nem esse cliente que o Márcio indicou, totalmente desestruturado. O site está até bonito, está até organizado, sabe, Silmar? As cores, tudo e tal. Você fala, poxa, Pois é o que porque, é. porque o básico bem feito deixou de ser feito. Por quê? Porque a guruzada... Vamos voltar lá na guruzada? A guruzada falou, tem a pílula mágica, a bala de prata. Eu tive até rapidamente o básico não é feito mesmo, acho que em todas as áreas, nessa coisa assim de quando você se dedica, você entrega muito mais. Que uma pessoa me falou ontem que assistindo a gente falar e tudo mais, ela falou, gente, eu não passei por isso na criação do meu logo. Eu não ouvi sobre isso, em momento algum eu não ouvi nada disso que você falou, de todo esse passo a passo. Então, realmente, tem muitos profissionais que só estão fazendo, assim, só isso, Joga, só né? joga. Então, Enfim, ó, 2 dicas rápidas e objetivas. Eu vou falar com quem tá em casa, para vocês pensarem aí 3 segundos. Dica? Faça isso. O que vocês compartilhariam com quem tá com a gente em casa? Você que nos acompanha aqui, foram mais de 10 programas falando sobre benefícios do networking profissional. A gente encerra essa temporada hoje, muito feliz com os 3 grandes aqui empresários e apoiadores, parceiros de ideias. A gente teve outros membros que passaram por aqui também trazendo as suas experiências. Então eu convido você para rever os episódios anteriores e para você que não viu algum programa aí, vai aí na nossa playlist, dá uma olhada nos programas anteriores, porque vem aí novidade para a próxima temporada e a gente vai contar tudo para vocês. A gente quer vocês aqui com a gente nessa nossa nova empreitada aí de temporada aqui do Podcai, até porque a gente nasceu exatamente pro empresário, pro empreendedor, tá? Então continua com a gente aí. Vamos aqui. 2 dicas. 2 dicas? Putz, super simples. Faça o básico bem feito no marketing digital. O arrozinho com feijão, como você falou, isso já vai dar um resultado bacana. E investigue bem a agência que você vai estar contratando. Então, converse com clientes dessa agência, veja os reviews lá no Google Meu Negócio, vê se não tem nada no Reclame Aqui. Eu acho que essa é a dica básica que eu percebo que os donos não estão enxergando isso. Faz esse simples, bem feitinho, que você já vai saber se aquela agência vai te ajudar ou não. Boa. Marina, vou te deixar por último agora. Bom, minha dica é invista na criação da sua empresa com relação ao nome, com relação a essa pesquisa e na proteção jurídica. É um investimento que se faz no início da operação, que vai fazer toda a diferença ao longo da vida da empresa. Então, assim, tenha em mente que esse investimento é importante. Eu vou abrir aqui porque talvez seja importante. Uma pergunta com resposta rápida. A pergunta que eu mais ouço mas eu sou uma pequena empresa, eu preciso fazer o processo de registro de marca, isso é comum? É comum, mas hoje em dia, com o mundo virtual, não existe pequena empresa. A pequena empresa está no Google igual às grandes, está no Instagram igual às grandes, está no Facebook igual às grandes. Então, o espaço que todas ocupam é o mesmo. Então, não existe um pequeno empresário, existe um empresário com uma marca sendo explorada e ela precisa de proteção. Você não vende mais para o seu bairro, você vende para o mundo. Enquanto você não protege sua marca mediante registro, ela não é sua. Você não tem exclusividade sobre ela. Então, não importa o tamanho da sua empresa, você tem que ter esse ativo registrado no seu nome, né, para evitar problema, é isso. Ou seja, recado dado. Silmara. eu acho que a minha dica é um pouco mais, talvez, genérica, de valores que eu carrego lá na empresa, que é sobre trazer muito repertório e sobre estudo. Então, seja uma pessoa ávida por estudar sempre, por buscar conhecimento para sua empresa de diversas áreas e aí, em complemento, até trazendo para a Rede CAI, esteja perto de pessoas que vão te agregar em conhecimento também. Então, profissionais diferentes que vão te trazer novos ares, novos olhares para o que você está criando, para aquilo que você quer trazer, que é para você conseguir construir realmente uma marca forte. Então, acho que tudo isso, esse repertório inteiro, é o que faz também muito o sucesso das pessoas, de você não estar sozinho, achando que só o que está na sua cabeça é que está o certo, e não é, muitas vezes. Muito bem. Então, 6 incríveis dicas aqui, para quem está começando ou quer ressignificar. Obrigado pela disponibilidade, por encerrarem aqui A gente que agradece. com a gente essa temporada falando de benefício. Muito feliz mesmo pelo bate-papo,
Tá bom, Alan? Obrigado, tá? Não fica com essa cara de que quer conversar mais 2 horas. Ele ficaria. Eu tô me segurando aqui. Você que está aqui com a gente acompanhando, muito obrigado também pela sua contribuição, pela sua visualização, pelo seu compartilhamento. Eu quero encerrar essa temporada desse programa dizendo que Jim Rohn diz assim, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu tenho falado muito isso, já falei aqui, mas nunca é tarde para reiterar. Se você quer ser melhor, junte-se aos melhores, porque eu estou com os melhores aqui e você também pode estar com a gente, tá bom? Beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau.